Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem e estejam também animados para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e nós vamos iniciar no mês de outubro. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos continuar com o livro NAMI nas nossas atividades. O livro NAMI que nós vamos usar ainda é esse aqui, ó, o número 2, né, que é o referente ao segundo bimestre. Então, vocês peguem o livro de vocês, abram o livro na página 60. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um gênero textual chamado fábula, tá bom? Então, primeiramente, vocês abram o livro na página 60 e ouça a leitura que a professora vai fazer agora, tá bom? Então, acompanhe aí no texto de vocês e acompanhe aqui também no vídeo a leitura que a professora vai fazer. E a partir daí, eu vou estar passando as atividades que vocês precisam concluir hoje da nossa aula, tá bom? O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Este texto que nós acabamos de ler, ele é uma fábula. E as fábulas, como qualquer outro tipo de gênero textual, ele tem as suas características. A fábula é uma narrativa que traz um ensinamento, ela tem uma moral. Algumas vezes, a moral da história vem até escrita embaixo, no final da história. Às vezes, não vem escrito especificamente a moral, mas nós conseguimos, a partir do texto, a partir da leitura do texto, entender que ela nos traz um ensinamento. Então, essa é uma das características principais de uma fábula. Entre outras características, a fábula também é uma narrativa em que as personagens são animais. E nessas histórias, os animais, muitas vezes, eles falam, né, como os humanos. Então, depois vocês vão estar lendo essa história novamente, essa fábula, e aí respondendo as questões aqui. Logo em seguida, na página 61, nós temos uma breve explicação sobre esse tipo de texto que eu acabei de falar. As fábulas são histórias curtas que trazem um ensinamento sobre valores humanos, geralmente escrito em forma de moral. As personagens das fábulas costumam ser animais que apresentam características humanas, mas também há fábulas cujas personagens não são animais. Então, é o que a professora acabou de falar, está escrito aí logo em cima na página seguinte. Na atividade número 14, então, vocês vão assinalar qual é a frase que seria a moral dessa história, né? Será que essa história, ela traz para nós como ensinamento que quem ajuda o próximo será castigado? Gentileza gera gentileza? Será que essa história toda quer nos trazer a moral de que quem ajuda o outro, por ele será ajudado? Quem faz o bem, recebe o bem? E aí depois você vai escolher uma dessas frases que melhor
descreveria a moral dessa fábula, da história do leão e do ratinho, e vai escrever aqui embaixo essa frase. E aí, vocês vão respondendo as questões de número 16, 17, 18. Algumas questões são de respostas pessoais, né? Quando você fala assim, número 17, por exemplo, de que outra forma você escreveria? Então, cada um vai pensar, né, de um jeito. E aí, vocês vão respondendo até a número 21, tá? Na número 22, nós vamos trabalhar com a divisão silábica. A divisão silábica é vocês separarem a sílaba dessas palavras. Então, a primeira palavra, por exemplo, leão, vocês vão escrever na coluna da frente a palavra separada em sílabas, leão. E aí, colocar quantas letras, quantas sílabas e fazer isso com todas as outras palavras, tá bom? Na atividade seguinte, da página 63, vocês vão separar aí no quadro as palavras que têm uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas ou palavras que são polissílabas. E isso vocês já sabem. Monossílaba é quando a palavra apresenta apenas uma sílaba. Dissílaba, né? Já é super fácil. 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas. E polissílabas quer dizer que tem mais de 4 ou até mais sílabas, tá? Agora, com bastante atenção, observe 2 trechos da fábula lida. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Você já reparou que a palavra em cima se escreve separado? E a palavra embaixo se escreve junto? Então, na atividade número 24, vocês vão escrever aí outras palavras que nós escrevemos junto ou escrevemos separado. Eu vou estar agora ditando. Se nós estivéssemos na sala de aula, tá escrito aí, ó, converse com o professor, né? Nós íamos trabalhar várias palavras. Agora eu vou ditar algumas, e aí essas palavras que eu vou ditar, vocês vão anotar aí se você vai escrever separado ou se você vai escrever junto, tá bom? Então vamos pensar assim. Já anota aí, ó, as palavras que tá no texto. A palavra em cima. Em cima se escreve separado. Então, já anota ela aí nesse segundo quadrinho, aonde tá escreve-se separado. No primeiro quadrinho, já anota aí também a palavra embaixo, porque esta palavra se escreve junto. Depois disso, vocês vão anotar a palavra contente. A palavra contente se escreve junto ou separado? E aí vocês vão pesquisar essa palavra para anotar aí, tá bom? Então, grava bem as palavras que eu vou ditar, para depois vocês podem até estar já anotando essas palavras e depois vocês conferem se vocês colocaram certo, né? Se realmente se escreve junto ou se escreve separado. Então, vamos lá. Depois de contente, devagar, de repente, acima, comigo, em frente, o que. E a palavra, quando eu quero fazer uma pergunta, e eu pergunto assim, por quê? A palavra por quê? Quando é uma pergunta, eu escrevo separado ou junto? E quando eu vou responder, que eu coloco por quê,
dando uma resposta, essa palavra ela é junto ou ela é separada? Então, são essas palavrinhas aí que vocês vão anotar no quadro, tá bom? Eu vou repetir. Embaixo e em cima. Contente, devagar, de repente, acima, comigo, em frente. Porque quando é uma pergunta e porque quando é uma resposta. A palavra comigo e o que, tá bom? Então, por hoje é isso. Bons estudos e até a próxima aula.